Fala, torcedor do Corinthians, mais um vídeo aqui no canal Corinthians Agora. Galera, informações aí muito boas envolvendo contratações no Corinthians. Carrilho renovou com o Timão até 2026 e o Pogba chegando no Corinthians finalmente. Galera, que informação boa nessa segunda-feira aí. O volante Pogba, né, que tava tendo uma novela muito grande sobre ele, agora parece que vai tudo se encaixando aí e ele vai vir para o Corinthians. Um patrocinador se ofereceu aí para pagar todo o salário dele, galera. Então o Corinthians está muito próximo aí de anunciar o Pogba. Você aprova a contratação dele? Já comenta aqui nos comentários a sua opinião. Agora, sem mais delongas, bora ver essa informação que saiu aqui agora, pessoal. Aí, eu não paro, não tem essa de não vai contratar ninguém. Vai ainda, quem sabe, buscar alguém. É isso. Fica conformado, né? Não, mas não é, ele falou isso, não foi isso que ele falou? Falou. Se tiver necessidade, aquela coisa toda. É isso, é um Corinthians, a princípio, com a possibilidade de perder o Yuri, né? Isso daí tá bem aberto, mas não há muita possibilidade de perder muita gente, né? A gente vai falar da renovação aí também, por exemplo, do Carrilho, que ficou, já ia ficar até o meio do ano, agora renovou o contrato também, Tirone. Renovou. Renovou até final de 26. Então ele chega por empréstimo, estava livre no mercado, saiu lá da segunda divisão da Arábia. Eu confesso que eu não esperava nada do Carrilho esse ano. Quanto ele tem de idade? 33. E eu não esperava nada. Vindo da segunda divisão da Arábia, jogando pouco lá em termos de jogos. Só que a dupla argentina conhecia ele, tinha treinado no Al Hilal, confiou, trouxe e ele foi muito acima do que eu imaginava. Teve jogos que esse cara realmente jogou muita bola, o cara chegou a desfilar em campo, assim, impressionante o que ele jogou de bola em alguns jogos. E aí com o Corinthians, então, renovou o contrato, bateu algumas metas, renovou até final de 26. Então é mais um jogador aí que permanece no Corinthians agora para mais 2 anos, né? Antes era para mais 6 meses, renovou então até final de 26. O Carrilho, peruano, chegou como terceiro volante, chegou muito bem. Histórico aí na seleção peruana e agora fica até o final de 26 no Corinthians. Agora tem uma turma aí que precisa pagar. O Corinthians precisa, né? Essa é a situação. A gente preparou até uma tela com os nomes aí. E aí o torcedor Pogba ou Pogba, enfim, tem de tudo que é jeito. E eu me preocupo mais com isso daí. Eu acho que esse é um caso que aí só tem 7. Ainda tem mais 2 que eu mesmo não consegui apurar as parcelas, mas é o seguinte... Não cabia nem na tela para vocês terem uma noção. O Corinthians, então, Mateuzinho, já tem uma parcela atrasada, vence a outra em janeiro e a princípio vai colocar o contrato da Brax, que é um contrato grande que o Corinthians tem de placa de publicidade, e a Brax teria que pagar para o Corinthians em janeiro, vai pagar para o Flamengo e vai acertar. O Kaká bateu metas, o Corinthians ele estava só emprestado pelo time japonês, bateu metas para comprar agora obrigatoriamente 60% dos direitos, 2 milhões de dólares, e falta um pouquinho para ter que comprar mais 30% por mais 2 milhões de dólares. É mais parcela, já tem uma agora para pagar em janeiro. Félix Torres, 6 milhões e meio de dólares, estava atrasada a de 24, já tem mais 2 parcelas de 25 para pagar agora também. É uma bucha enorme, um valor altíssimo. O Ranieri estava atrasado, o Cuiabá reclamou, foi lá, acionou o Corinthians na justiça e tudo mais, já tem mais uma parcela agora de janeiro para pagar de 25. Charles comprou parcelado, o valor não é tão alto, mas tem parcela em 25. Rodrigo Garro tem a terceira dele, pagou 2, pagou a maior parte para o Tadjeres, mas tem mais uma para pagar em 25. Pedro Raul, esse caso é aquele caso gigantesco, 5 milhões de dólares, vencem 2 parcelas em 25, 2 em 26. Ainda tem Martínez, que tem parcela, e até do Alex Santana, que tem parcela do Atlético Paranaense. Então, assim, a imensa maioria não está atrasada. O meu alerta, ainda em 24, antes do Natal, o Corinthians tem muita coisa parcelada para pagar em 25. Curto prazo. Muitos dele é curto prazo, alguns em janeiro. Então, você que está sonhando com Pogba e tudo mais, e reforço... Tem muito clube para pagar. Gente, eu não estou falando de comissão de empresário, salário, luva. Eu estou falando de direito econômico. Isso daí é transfer ban, isso daí é manchete negativa, se vier. Tudo isso que você ou se programa para pagar isso, a soma que eu fiz por baixo, junto com pessoas do clube que me alertaram, é acima de 50 milhões de direito econômico com essas parcelas. Uma de Garro, 2 de Pedro, 3 de Félix,
Se juntar tudo isso, só até 25 dá mais de 50 pau. Então, que o torcedor entenda, que o torcedor saiba que esses caras não vieram em 24 porque quiseram ou vieram de graça. Não, muitos parcelados, as parcelas estão aí e o Corinthians vai ter que honrá-las se você não quiser ver um monte de manchete ao longo do ano. Clube tal cobre o Corinthians, clube tal, presidente tal se irrita e dá entrevista. Então, ou o Corinthians põe a cabeça no lugar e paga esses caras e se programa para pagar esses caras, repito, vários deles não estão atrasados. Eu estou alertando de parcelas de 25. O Mateuzinho está atrasado, o Ranieri tem atrasado. A maioria não, mas o bicho pega a partir de janeiro agora. Ao menos 9 jogadores, esses 7 mais 2, ao menos 9 tem parcelas de direito econômico para pagar. Fora tem que pagar os salários mensalmente, enfim, aquela coisa toda normal do dia a dia. Então vem muita coisa pela frente e que o torcedor, pelo menos os mais conscientes, tenham essa tranquilidade, essa barba de molho, porque não vai ser um cenário fácil de 25 não, viu, torcedor? Pelas barbas do bastante profeta, caras, hein, ou Silvio 50 milhas, não é pouca coisa. Acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui, cara. Gente, é esperado, não, mas peraí, só né? uma coisa. Mas tem dinheiro para entrar? Vai ter, porque o clube, de novo, vai ter uma arrecadação alta, como tem todo ano. Mas, por exemplo, só de venda de jogador, o Corinthians meteu no orçamento 180 milhões para fazer. Você não tem tanto garoto assim para você fazer essa grana toda. Vai ter um Bidon, vai ter o Yu, mas não tem tanto garoto. Então, só de venda, você é obrigado a colocar 180 pau no cofre durante o ano de 25 para você bater a sua meta orçamentária. Então, o dinheiro, Tiro, sempre vai ter, porque é um clube que está arrecadando perto de 1 bi, ou quase 1 bi, ou passa de 1 bi. Mas olha o tanto de conta para pagar de direito econômico. Não estamos falando para manutenção do time, nada disso, de salários, nada, é só para outros clubes que você teve que aportar para tirar os caras de outros clubes. E aí, Massa? E aí que é mais do mesmo, né, cara? Não vai acontecer nada com o Corinthians, se tomar um transfer ban, não pode negociar um jogador, as questões negativas. E esses né? caras ainda não dão transfer ban, né? Porque é tudo muito recente, é novo. Então, exato. você vai entrar lá para durar 1 ano e meio, 2, aí estoura lá se for o caso, estoura em 26, 27. É assim que acontece. Exato, agora... Mas você tem os casos que já deram, né? Que teve que resolver agora Balbuena, tem Bozelli, tem os de 19 e 20 que estouraram agora. Mas já resolveram? Não, ainda, né? O Balbuena, sim. E o Bozelli pagou 3 de 4, a última era agora em dezembro. Então tem mais uma parcela aí Tem perto mais de essa, janeiro aí. enfim, é. Então, cara, assim, tudo bem, vai pagar e vai dar certo. É só, cara, eu só posso levar isso no sonho e na brincadeira. Eu não tô mais preocupado com o Corinthians, eu tô feliz com o Coringão. Tranquilão. Enfim, claro. e parte da torcida me vê nessas horas aí como um anticristo quase, enfim. Algum cara que odeia o clube, que é um anti, mas nessa hora alguém tem que alertar uma situação como essa, tem que dar informação. E você que sonha com Pogba e tudo mais, lembre-se, você tem que pagar até o Pedro Raul 5 milhões de dólares. Não é tudo, mas no mínimo duas. Mas podemos ter uma duas adaptação do Poropopó, hein, será? Eu gostei do seu... Pogba. A sua ideia vai ser a passada para frente. Eu vou dar essa. Gostou? Complemente, Arnaldo. Não, só com relação ao Pogba, falamos sobre isso na sexta-feira e reiteramos. O jogador cumpre suspensão por doping de 18 meses. Ele ainda tem meses a cumprir. Ele não joga, então ele vai ficar sem jogar profissionalmente uma partida 18 meses, 1 ano e meio. Não é qualquer coisa, além de valores, etc. e tal. Então, eu acho muito diferente da contratação do Memphis, da circunstância e tudo mais, né? Porque o Memphis vinha atuando, tinha encerrado o contrato dele, depois da Eurocopa, 1 mês depois ele estava de volta. Ele não... essa seria uma atacada de muito risco, eu acho, para o Corinthians, para qualquer clube. Para o Corinthians, então, com esse cenário que o Vessone falou, mais ainda, né? E é isso, porque o Corinthians contratou muitos jogadores pagando direitos federativos. O Corinthians investiu muito, talvez mais até do que o Botafogo em direito federativo. Então, vai ter que pagar o outro. Mas, assim, a política até agora é assim, eu não quero atrasar quem está jogando aqui. São os boletos preferenciais, coisa que o Corinthians está em dia.
quem os outros credores vão ficando para depois. Só que tem um momento que isso pode, de fato, não dar vazão, né? E acho que é uma preocupação para o ano que vem. Quando fala, a prioridade é manter o time, não é só não perder ninguém, é honrar os compromissos com os times que a quem esses jogadores pertenciam até pouco tempo, né? Vários deles estão nessa situação. A primeira promessa de Fabinho Soldado para 2025 ela está sendo cumprida. Trata-se de manutenção do elenco. A gente já tinha trazido aqui da informação da extensão do contrato do André Carrillo, peruano, e agora o Timão oficialmente confirmou em todos os seus portais a assinatura de contrato, né, e a confirmação quando ouvem falar, quando eles chegam e vivenciam um jogo em Itaquera, na Neoquímica Arena, com a força do torcedor, eles entendem que trata-se de uma coisa sobrenatural. O André Carrillo, ele ficou muito espantado, que mesmo no momento ruim a torcida apoiou muito. E que, bom, quando o time termina com 9 vitórias consecutivas, bom, aí a fase melhora demais. Que ele se adaptou muito rápido, que ele foi muito bem recebido, e a gente tem percebido isso, né? Esse encaixe, essa liga no elenco, né? Jogadores que se fecharam de uma forma muito positiva, né? E o Carrillo, cara, ele chega e aí tem uma interferência direta no time que é assustadora. É um jogador que era para ser atacante, chega no meio campo, ele dá só 2 assistências, os números até, se você olhar os números, você não contrata ele, né? Pô, ele não deu nenhum gol e deu 2 assistências jogando, né, essa reta final, esse segundo semestre aí, não sei, será que vale a pena renovar? Aí você vai vendo, o cara não erra passe, a construção de jogo começa toda dos pés dele, ele marca, ele cerca, ele arma, ele faz um trabalho sujo, entre aspas, né, que ele limpa a área para que o Breno Bidon também consiga se aproximar cada vez mais do Rodrigo Garro, para que o Garro tenha liberdade para criar, tudo isso é feito pelo trabalho do Carrillo. O Carrillo proporciona isso ao Rodrigo Garro, essa liberdade que ele tem para pegar a bola já num ponto nevrálgico do ataque e já servir os atacantes. Quando muitas vezes não é o André Carrillo que começa uma jogada pelo lado direito, numa combinação com o Mateuzinho, né, com o lateral, ou mesmo circulando uma bola dentro da área, mas como ele ocupa uma faixa central que é um pouco mais recuada, ele não tem tanta interferência em gols e assistências. Mas se você perceber, antes da assistência para o gol, normalmente ela passou pelos pés do André Carrillo, e é por isso que ele teve seu contrato renovado, está feliz da vida, a Fiel também, o Corinthians também. Por que eu falo que o time de 2025 já começou? Eu poderia dizer que esse é o primeiro ato para 2025, mas eu não posso ser injusto com a compra, a aquisição de Hugo Souza, que esse foi o primeiro ato. Quando a gente falava, né, a primeira contratação de 2025 precisa ser o Hugo Souza, que tinha contrato de empréstimo só até o final do ano. O Corinthians precisava comprar o Hugo e não estava tão fácil assim. O Flamengo fez o jogo duro, aquela coisa toda, não aceitou parcelamento, não aceitou garantias, até que o Corinthians conseguiu, com a parceira, com a patrocinadora Master, finalmente adquirir de forma definitiva. E aí fixou o contrato com o Hugo Souza, que agora é jogador do Corinthians. Pois bem, esse foi o primeiro reforço. O segundo, André Carrillo, que obviamente teria contrato até a metade do ano, mas não adianta muita coisa, né? Um fim de Paulista, um começo de Brasileiro, o Brasileiro ano que vem vai até dezembro, 21 de dezembro, então assim, será um campeonato de 10 meses, fora as outras competições, uma temporada muito atribulada, e o Corinthians poderia perder o Carrillo na metade do ano. Então é mais um reforço dentro da manutenção de elenco. Quando a gente fala de um elenco que termina encaixado, ganhando 9 seguidas no Brasileiro, que a cada jogo que disputava a gente se perguntava de quanto ia ser o jogo, essa manutenção trata-se de um reforço e tanto. E aí, claro, né, tem a ver também com não perder o Yuri Alberto, o Breno Bidon, e todos esses jogadores aí cobiçados, além do Memphis, além do Garro, de todos esses jogadores fundamentais. Mas o André Carrillo está mantido até 2026. Bom, gente, o lateral Wendel, vejam só, eu até falei que a lateral esquerda estava dentro de uma prioridade de reforços no último vídeo, num dos últimos vídeos. Mas eu referi para vocês que o Matheus Bidu terminou o ano em alta, né? O Hugo, a gente sabe, tem lá suas limitações e tudo mais, e o Diego Palacios está sendo esperado para 2025. Ele já está entregue, ele já está treinando, ele teve todos os seus processos corrigidos lá, ele realmente teve um problema que foi agravado, né, da cirurgia lá inicial, o Joaquim Grava voltou para o CT, foi lá, realizou o procedimento, ele está livre, ele está disponível, a gente não sabe em que condições, mas pelo menos poderemos ver o Palacios em 2025 juntamente do Bidu.
A lateral esquerda ela é ela se torna uma oportunidade de mercado na medida em que você não sabe o que o Palacios pode te entregar. E o Bidu, cara, jogou quase todos os jogos. Então, você vai precisar dosar, precisa de um reforço ali. E o Hugo é inconfiável, né, tecnicamente falando. Bom, e aí o Corinthians meio que acenou a possibilidade de contratar o Wendel, jogador de seleção, que está no Porto, contrato até a metade de 25, que o São Paulo tem interesse, o Inter demonstrou interesse, o Grêmio demonstrou interesse em repatriar. E aí o Corinthians, quando sinalizou, né, que gostaria do Wendel, mas livre de custos, né, rescindindo com o Porto, liberado para poder acenar só com o jogador, percebeu que não conseguiria fazer isso porque o São Paulo entrou na jogada de uma forma muito mais forte, né, inclusive pedindo a liberação antecipada ao Porto, oferecendo jogadores e uma compensação financeira. Aí não tem como competir, né? O Corinthians queria o Wendel de graça. Já agora, na metade do ano, não adianta muita coisa. E aí, quando percebeu que o São Paulo entrou forte na briga mesmo, porque é uma carência do tricolor paulista, o Corinthians meio que saiu de cena, tá? Então, o Wendel não vai ser jogador do Corinthians, pelo menos até segunda ordem. E para fechar, o Pogba segue causando, né? Porque ele tá malhando, né? Ele tá fazendo a sua atividade física constante com uma camisa que é da seleção brasileira, do time Brasil. Enfim, tem um símbolo do Brasil ali, as cores do Brasil. E aí, de novo, fez uma postagem nesse domingo. Ele já tinha feito aquela enigmática nos stories, com uma ampulheta, uma carinha fechada, não sei o quê. Né, com zíper na boca, que ele não podia, como se ele estivesse escondendo algum segredo. Aí agora, de novo, ele mostra uma foto malhando com a camisa do Brasil. E aí, mano, em 15 minutos, uma enxurrada de comentários brasileiros, de torcedores do Corinthians e tal, aquela coisa toda. Ele tá gostando do hype. E o Augusto Melo foi questionado, acho que a entrevista que eu vi foi na Rádio Craque Neto, e foi perguntado, né, sobre a procura, sobre ele ter seguido o Pogba na rede social. Ele até já explicou que ele segue as pessoas que ele tem interesse. Claro que não é por acaso o que está acontecendo. E ele disse que não tem nada, que é um grande jogador, mas que, enfim, não dá para confirmar nada nesse momento. Ele rechaçou completamente a contratação eu ia falar do Drogba, do Pogba, mas a questão é o seguinte, não é o Augusto que está fazendo esse contato. Então, quando ele fala que não tem nada, quando ele fala que não procurou, está tudo certo. Mas houve, sim, conversas junto de staffs, sondagens. Galera, mais uma informação aqui envolvendo o Pogba no Corinthians. O Timão foi procurado pela Fatal Model por possível parceria em contratação do Pogba. Galera, o Corinthians, como todos sabem, tá de olho aí no Pogba e tá muito perto aí, né, de acertar com ele. Após essa empresa aí, né, a Fatal Model, empresa que patrocina lá o Vitória da Bahia, uma empresa muito conhecida, quer pagar o salário do Pogba. Ou seja, o Corinthians teria que pagar somente, se eu não me engano, 10% do salário. A não ser que essa empresa, né, deseja pagar aí 100%, mas o Corinthians estava procurando um patrocinador que pagasse pelo menos 90%, 80% e o Corinthians ficasse ali com apenas 10%, 20% ali, um pouquinho. Mas aí parece que eles querem pagar todo o salário. Então aí, se for verdade, acho que dificilmente o Corinthians não vai fechar com ele. Eu acho que vai acertar sim. E a informação foi divulgada aqui pelo portal Itatiaia Esporte, um portal aí 100% verdadeiro, né? O jornalista de lá é o Luiz Fabiani, jornalista que cobre o Corinthians. Então a gente já pode acreditar que é verdade, né? Que o Corinthians foi procurado por essa empresa e fica mais próximo, né, de acertar com o Pogba. Vamos ver aqui a informação que saiu, atualizadinha para vocês, às 2h47, galera. O Corinthians foi procurado nesta segunda-feira, dia 16, pela empresa Fatal Model para discutir uma possível parceria para a contratação de um reforço midiático. O alvo em questão é o volante Paul Pogba, campeão do mundo com a França em 2018 e que está livre no mercado da bola. A informação foi publicada primeiramente aí pelo jornalista Léo Dias. A reportagem da Itatiaia confirmou a abordagem e procurou o clube paulista por mais explicações. A diretoria do Corinthians alega que o contato sinalizou interesse motivado por recentes publicações da imprensa que revelaram o interesse do Timão em Pogba. Galera, o que vocês acham aí, né? Antes de continuar aqui a informação, já comenta aqui, né? O que vocês acham da vinda do Pogba para o Timão? Confesso que eu ainda não sei como é que se pronuncia, se é Pogba, se é Pogba, não sei como é, não sei, não faço a mínima ideia. Mas é um dos dois aí, então bora ver o que acontece aí nos próximos dias. O meu Timão também já postou aqui, ó,
postou às 2h58. Informação aí parece ser verdadeira, então vamos confiar. Vamos continuar aqui com a Rádio Itatiaia. Para quem não sabe, a Fatel Model, galera, é uma plataforma de anúncios aí de acompanhantes criada em Pelotas, aí no Rio Grande do Sul, em 2016. A plataforma é um dos sites de conteúdo adultos mais conhecidos e acessados do Brasil. Pogba no Corinthians, uma publicação do volante francês, né, deixou a torcida do Corinthians aí muito animada, né? Ele postou simplesmente uma foto lá com a camisa do Brasil, justamente quando ele foi especulado aqui no Corinthians. E as últimas publicações dele aí é tudo com camisa branca e preta. O empresário dele respondeu também, uma pessoa lá nos comentários da publicação, com um gavião. Então já começa a surgir aquele arzinho, né, de Pogba no Corinthians. Será que vem? Será que não vem? Corinthians é certo que vai contratar mais jogadores nessa janela, né, de começo do ano. Provavelmente aí, não sei se vai ser um reforço midiático, mas vai contratar, porque o Corinthians tá pensando na Libertadores, né? Imagina só aí o ano que vem, Yuri Alberto, Memphis Depay, Garro, Pogba, não sei, imagina só esse time. Olha, esses dois aqui já deram trabalho no fim de ano, né, nessa reta final do Brasileiro. Imagina só com o Pogba no meio. Cara, vai ser impossível alguém ganhar do Corinthians aí. E se ganhar vai ser muito difícil. Vai ser um time a ser batido aí no Brasileirão, no Paulistão, na Copa do Brasil, na Libertadores, em todos os campeonatos. O que vocês acham da vinda do Pogba para o Timão? Comenta aqui nos comentários. Agora, galera, eu vou ficando por aqui. Aquele grande abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.